Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu queria compartilhar algo com vocês hoje, que já está no meu coração desde a Páscoa, mais ou menos. Nessa Páscoa desse ano, eu e a Vânia passamos em retiro, no Mosteiro da Ressurreição, em Ponta Grossa, e eu levei um livro de biografia para ler durante o retiro. E eu falei assim, eu vou passar essa Páscoa junto com Santo Antão. E fui lendo um pouquinho sobre a biografia, e tem muitas coisas interessantes na história de Santo Antão, muitas coisas pelas quais ele ficou marcado, né? Uma delas, ele é conhecido como Santo da Renúncia, porque renunciou a todos os seus bens. Ele também é conhecido pela solidão com que ele viveu no deserto, não tendo visto ninguém por mais de 20 anos. E ele também é marcado pela forma como ele ajudou a resolver o concílio de Nicéia, com apenas uma única palavra. Ele acaba com toda a discórdia que existia. Um dos concílios mais importantes da história da igreja, né? Exatamente, isso, bem importante mesmo. E aí então, o que me chamou muita atenção, que eu queria falar sobre vocês, é sobre as tentações de Santo Antão. E quando eu li essa parte, eu fui fazer uma pesquisa e encontrei alguns quadros pintados, né, a respeito das tentações, e vi que um deles, do Jerônimo Bosch, está no Museu de Arte Antiga de Lisboa. E a gente estava acordado com Osmar para visitá-lo, visita que nós fizemos agora em maio, e eu tive a oportunidade de passar algum tempo diante do quadro e ver o quadro do Jerônimo, que ele pintou acerca dessas reflexões. E eu gostaria então um pouquinho de falar sobre essa breve vida de Santo Antão e porquê das suas tentações, e o que as tentações que ele enfrentou pode também, de repente, contribuir para as nossas tentações de cada dia. Eu reservei 3 textos da palavra que, depois juntando um ao outro, acho que eles formaram um texto bem coeso. Eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 9. E depois nós vamos para Efésios e 2 Coríntios. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios 4, 27. E não deis lugar ao diabo. 2 Coríntios 2, 11. 2 Coríntios 2, 11. A fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Pai querido e amado, diante da Tua presença, pedimos a graça de meditar sobre a Tua palavra e que o Senhor possa conduzir, através do Teu Espírito, o nosso pensar, o nosso sentir, para que a nossa própria alma seja dócil à Tua palavra neste momento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Antão, ele nasceu numa família abastada de agricultores. E o pai dele era um cristão copta e ensinava constantemente o seu filho
de que a lei de Deus era algo que não devia ser posto em discussão. Era para ser obedecida tal qual era entendida e pronto. E o pai de Antão era muito, mas muito atento a todas as influências que pudessem perturbar a fé que ele procurava inculcar no seu filho. Tanto que Antão não frequentou escola, ele foi analfabeto a vida toda, porque o pai achava que a cultura grega podia influenciar a fé que ele procurava inculcar no filho. E aí, então, enquanto os outros meninos brincavam, nas horas vagas, porque o trabalho infantil naquela época não era crime, era algo até incentivado, então os meninos trabalhavam e nas horas vagas eles acabavam brincando, mas Antão já passava as suas horas vagas em oração. E o trabalho que Antão tinha era de cuidar da roda de água que o seu pai mantinha, que puxava a água do Nilo para irrigar as plantações da família. E por lá, nessas regiões do Nilo, também passavam algumas moças da tribo Felá, conhecidas por sua beleza, por sua pele morena, e quando Antão chega na puberdade, essas moças começam a chamar a sua atenção de uma maneira especial. E os amigos, os rapazes da sua idade, podiam então ir andando atrás das moças, se oferecer para carregar os baldes dela, fazer alguns gracejos, mas Antão rezava para se libertar dos pensamentos que olhar para essas belas moças lhe trazia, e ele queria se concentrar apenas em Deus. Aos 20 anos de idade, Antão já tinha perdido o pai e a mãe. No período de 6 meses, morre o pai, na sequência morre a mãe, e aí tudo o que ele possuía, que o pai possuía, fica agora em cargo dele, pois ele só tinha uma irmã mais moça, e que ele então precisava cuidar dela agora. E assim Antão herda todas as riquezas que o pai possuía, tanto as plantações como a criação de gado. E 6 meses então após a morte do seu pai, Antão vai a uma igreja para assistir uma missa. E durante a leitura do Evangelho, o sacerdote faz aquela leitura do jovem rico. Quando um jovem chega para Jesus, muito rico, diz que eu faço para herdar a vida eterna, e Jesus disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, então vens, me segue e terás um lugar no reino dos céus. E então, como ele foi educado pelo pai, que a palavra de Deus não era para ser discutida, mas era para ser obedecida, ele entendeu que aquela palavra era para ele. Então ele foi, vendeu tudo que tinha, vendeu as plantações, vendeu os campos, vendeu os gados, pega a sua irmã, leva para um asilo de moças, a interna nesse asilo de moças, paga para que ela fique lá durante a vida toda. Ele se veste de farrapos e foi para o deserto viver numa profunda solidão. E embora não levasse bem terreno nenhum com ele, Antão acabou levando consigo invisivelmente as bagagens das recordações de tudo que ele havia abandonado para poder entrar naquela vida ascética. Então, depois de algum tempo lá no deserto, aquele pacotinho de lembranças começou a se desembrulhar. E esse é um dos problemas quando nós vamos para o deserto. Quando nós silenciamos, alguns pacotinhos vão se desembrulhando e algumas lembranças não convidadas vão entrando na nossa mente e a gente precisa lidar com isso. Por isso que, às vezes, nós não gostamos do silêncio. O silêncio nos judia, porque o silêncio nos coloca em contato com aquilo que nós, através da dispersão, da distração e da diversão, não queremos olhar. E aí, então, essas lembranças e essas memórias foram se colocando ponto a ponto diante de Antão,
a vida e os prazeres que ele havia deixado para trás. E ele passou a ver, num primeiro momento, diante de si, os campos cultivados, as plantações crescendo, a colheita abundante, o gado pastando, o gado se multiplicando, e ele teve saudade de tudo aquilo. E ele entendeu o que aquelas plantações e aquelas riquezas, de alguma forma, significavam para ele. Ele pensava com frequência no dinheiro que ele havia recebido ao vender, aquelas propriedades, e que ele, assim, tão prodigamente deu aos pobres. E aí ele passou a também imaginar o corpo daquelas moças felazes, os seus contornos, os seios, aquela beleza inata daquelas moças. E ele fazia o que podia ser feito. Ele se dedicava mais à oração. Ele se dedicava mais aos trabalhos manuais de confeccionar esteiras para poder sobreviver. Mas na solidão do deserto, as suas memórias e as suas recordações se tornavam cada vez mais vivas. Então, numa certa noite, quando Antão, de alguma forma, pensava que já havia vencido as suas memórias e as suas fantasias, ele viu diante de si uma moça felá, carregando um pote de água, com a blusa aberta e os seios expostos. Essa moça, na sua visão, se coloca debaixo da sua cobertura de grama, porque ele se cobria com as gramas para dormir, e ele então mantinha os olhos fechados para não querer ver aquela moça, mas ele não imaginava que a visão estava do olho para dentro. Então não adiantava ficar com os olhos fechados. E ele então se coloca em oração. E quando ele deu por si, a moça foi embora. Já não estava mais ali com ele, debaixo daquela cobertura de grama. Mas imediatamente aparece diante dele um homem negro da tribo da Núbia, e essa tribo é conhecida por sua sexualidade e sensualidade. E esse homem, então, estava diante dele completamente nu, sem nenhum tipo de pudor, e havia na sua cabeça 2 chifres, que para essa tribo é sinal de virilidade. Antão, então, teve medo daquela figura que se coloca diante dele, e que passou, então, a tentá-lo a noite toda. E Antão tem uma leve desconfiança naquele momento, que tanto a moça felá quanto aquele homem da tribo da Núbia deveria ser o diabo que o estava tentando a noite toda. E graças à oração e à firme resolução de não se entregar às tentações, Antão conseguiu vencer a tentação daquela noite. E assim, então, ele conheceu naquela mesma noite não só a força da piedade, da oração e do desejo contrito de obedecer à vontade de Deus, mas ele também conheceu a força diabólica do adversário. Antão, ele havia renunciado ao mundo, mas o adversário sabia como entrar na sua solidão. E entrava na sua solidão através das suas memórias, através das suas recordações, perturbando-o com fantasias e perturbando-o com visões. E por causa da educação copta que ele teve, Deus era para Antão uma realidade e uma experiência viva, mas o demônio também era uma realidade concreta. Assim como Deus, Satanás para Antão também era uma realidade concreta. Segundo René Miller, ele diz que coube ao iluminismo despojar o diabo da sua realidade verdadeira, retirando da luta entre o homem e a sua tentação a sua verdadeira pujança. Hoje, então, a nossa luta contra aquele que está ao nosso derredor, querendo nos tragar como um leão,
ela perde a sua pujança, e o que fica no lugar dessa luta dramática entre o homem e o tentador, igual Cristo enfrentou no deserto, agora são conceitos abstratos. Agora são apenas problemas morais, ou perturbações psicológicas no máximo. O diabo deixa de ser um tentador real, um adversário real, com o qual o próprio apóstolo diz: se você ignorar os propósitos dele, ele toma vantagem sobre você. Por isso não deis lugar ao diabo. Resistam-lhe firmes, porque ele vai tentar vocês. Hoje, com a nossa consciência psicológica, nós somos convidados a reinterpretar as tentações como complexos perturbadores de nossos instintos animais, nos esquecendo que cada um de nós é tentado na nossa própria concupiscência. Nossas concupiscências, elas de alguma forma são reprimidas pelo nosso ego moral, mas elas não deixam de travar uma luta subterrânea em busca de satisfação. Porque algo que é reprimido não deixa de existir. Ele está reprimido, ele não é suprimido. E se ele existe, mesmo reprimido, ele vai demandar algum tipo de expressão. E disso se vale o adversário para nos tentar. E era o que estava acontecendo com Antão. Se nós possuímos uma natureza divina, e por ela somos participantes da graça de Deus através do Espírito Santo, nós ansiamos pelas coisas de Deus, nós também possuímos uma natureza humana, caída, e por ela Satanás nos tenta a satisfazer os nossos instintos mais baixos. Assim, os instintos recalcados se utilizam de estratégias hábeis, assume trajes e máscaras muito simbólicas. Nós poderíamos dizer, por exemplo, que para Antão, o demônio aparece como a máscara de um desejo do homem, como uma alucinação patológica das suas próprias fantasias. Isso porque nós vamos ver que, nas visões que Antão teve, portanto, nas suas tentações diabólicas, essas suas visões eram símbolos dos instintos que foram reprimidos durante a sua vida ascética. Ou seja, a tentadora moça Felá, aquela moça bonita que apareceu para ele na sua visão, nada mais era do que a projeção do próprio desejo ardente da sexualidade que foi rebelado, por Antão, que foi debelado por ele, porque ele não se entregou a essa vivência. E esse desejo volta na forma de um instinto, de uma visão, melhor dizendo. O rapaz nu da tribo da Núbia era a própria depravação detestada e não reconhecida em Antão. As recordações dos seus bens era a maneira de sua avareza e apego aos bens materiais se expressarem naquele momento. Mas ele consegue perceber, por trás desses sentimentos e desses instintos, uma ação maligna, se aproveitando dessas fantasias e desses desejos, para afastá-lo do propósito ao qual ele queria se entregar. Portanto, então, amados, quer o homem pense nas suas tentações como uma atuação demoníaca, ou como abstrações éticas, ou como desejos reprimidos, permanece o fato de que existe um poder que interfere nas aspirações mais elevadas que nós temos. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, versículo 22, ele diz: no meu íntimo, eu anseio e tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em mim uma outra lei atuando nos membros do meu corpo. A vida cristã, meus amados, acontece nesse campo de batalha entre essas duas leis. Essa lei que eu vejo em mim e que me faz inclinar para as coisas de Deus e ansiar por elas, mas essa outra lei inscrita nos membros do meu corpo que me faz desejar uma outra coisa.
Então, meus amados, a crença no tentador demoníaco, interpretações éticas, morais, distúrbios psicológicos, talvez sejam maneiras de se explicar um único e mesmo fato, com o qual todos nós temos que lidar. Há um abismo enorme entre nós e Santo Antão, que foi um anacoreta do século IV. Mas o homem de hoje, ele acredita muito no poder da análise. O homem de hoje leva as suas perturbações e os seus demônios para especialistas diplomados na área psicológica. E a gente pode dizer então que o exorcismo deu lugar à cura psicológica. Antão concebia o demônio como encarnado e real, e assim lutava com ele. E na sua luta com o tentador, não podia ser ela apenas uma questão de autoanálise. Era uma luta que se dava no campo da emoção e da razão. Por isso, o herói que a gente vê surgindo através de Antão é, acima de tudo, um combatente valente. E no fim dessa saga, o que a gente tem não é um paciente curado, é um santo vitorioso. E às vezes o que nós queremos fazer é trazer cura ao invés de santidade. Mas se sem santidade não há cura, sem cura também não há santidade. Então, quem sabe a história de Antão nos ajude a ver em nossas tentações não apenas a presença de complexos, porque nós tentamos explicar as nossas tentações a partir de traumas e de complexos. Pode ser que seja verdade. É importante não ver apenas as nossas tentações como feridas emocionais. Todo abusador, ele abusa também. A gente explica bastante isso. E explicação é bom para quem explica, né? Ela satisfaz a quem explica. A gente não pode olhar as nossas tentações apenas como os nossos instintos animais procurando expressão. Porque o próprio Senhor disse a Caim: o pecado jaz à porta do teu coração. Cabe a você repreendê-lo, não explicá-lo, mas lutar com ele. Então, quem sabe a história de Antão nos ajude a ver a ação diabólica por detrás das nossas tentações e recuperar uma dimensão do aspecto da nossa fé que num momento teve tão em evidência e foi desvirtuado, que de desvirtuado agora passou a esquecido. Há uma batalha espiritual acontecendo. E nós perdemos a dimensão dessa batalha. A gente está olhando tudo apenas num campo. E esquecemos que há o príncipe deste mundo agindo neste século. E se nós não vamos olhar Satanás em tudo, o que seria um problema, também não olhá-lo em nada seria um outro. Então, talvez nos ajude a ver que Judas não era apenas um coração avarento, mas porque Satanás encheu o seu coração. Talvez a história de Antão nos enxergue a ver que não era apenas a mentira de Ananias e Safira, mas Satanás havia enchido o coração deles para que eles pudessem também mentir. Quem sabe a história de Antão nos ajude a parar de dar explicações psicológicas para o pecado, embora elas possam existir, e nos permita entrar na vida cristã para combater o bom combate. Porque, como disse o apóstolo Paulo, quando nós ignoramos os propósitos de Satanás, ele leva vantagem sobre nós. Que a gente possa abrir os nossos olhos para essa realidade. E a gente possa, então, pelo menos tirar de Satanás essa vantagem. Que a gente não ignore os seus propósitos. Amém?